capítulo 12, versículo de 1 a 17. De 1 a 17. Amém? Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes mandou prender alguns membros da igreja para os maltratar. Assim foi que matou à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender Pedro. Eram então os dias dos pães sem fermento. Mandou prendê-lo e lançou-o no cárcere, entregando-o ao guarda de 4 grupos, de 4 soldados cada um, com a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava assim encerrado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Quero que vocês tenham canetinha aí, coloridinha, marca essa parte. Nós precisamos aprender de novo a fazer o que fazíamos no início, quando nós iniciamos dentro da Renovação Carismática Católica. Ter canetas coloridas para marcar aquilo que depois nós precisamos voltar a meditar. É para isso que a gente marca, para depois a gente voltar a fazer uma reflexão, o que Deus está falando. Então essa parte eu quero que vocês marquem na Bíblia de vocês. Pedro estava assim encerrado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Quem orava por ele? Muito bom. Vamos lá. Na noite anterior que Herodes ia apresentá-lo, dormia Pedro entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. Os guardas à porta vigiavam o cárcere. De repente, apresentou-se um anjo do Senhor e uma luz brilhou no recinto. Tocando no lado de Pedro, o anjo despertou. Levanta-te, depressa, disse ele. Vamos marcar mais essa parte. Levanta-te, depressa, disse ele. Caíram-lhe as cadeias das mãos e o anjo ordenou, marque isso também: cinge-te e calça as tuas sandálias. Ele assim o fez, e o anjo acrescentou, mas não pode marcar isso também: cobre-te com a tua capa e segue-me. Cobre-me com a tua capa e segue-me. Pedro saiu e seguiu-o, sem saber se era real o que se fazia por meio do anjo. Julgava estar sonhando. Passando o primeiro e o segundo posto de guarda, chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual lhes abriu por si mesmo. Saíram e tornaram juntos uma rua. Em seguida, de súbito, o anjo desapareceu. Então, Pedro tornou a si e disse: agora vejo que o Senhor mandou verdadeiramente o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que esperava o povo dos judeus. Refletiu um momento e dirigiu-se para a casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitos se tinham reunido e faziam oração. Quando bateu a porta de entrada, uma criada chamada Rode adiantou-se para escutar.
mas reconheceu a voz de Pedro. De tanta alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, foi anunciar que era Pedro que estava à porta. Disseram: estás louca? Mas ela persistia em afirmar que era verdade. Diziam eles: então é o seu anjo. Pedro continuava a bater. Afinal, abriram a porta, viram e ficaram atônitos. Ele, acenando-lhes com a mão, que se calassem, contou como o Senhor o havia livrado da prisão e disse: comunicai a Tiago e aos irmãos. Em seguida, saiu dali e retirou-se para outro lugar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, acredito que muitas pessoas não estavam aqui ontem, né? Que aqui nos Estados Unidos a gente começa com um povo, né? Dá continuidade com outro povo e termina com outro povo. É bem interessante. Mas hoje, então, Deus vai falar para nós que estamos aqui, né? Os que vieram ontem já escutaram o que era para ser escutado. E hoje nós vamos escutar o que o Senhor está falando para nós hoje. Ontem eu dizia que uma vida, para a gente poder ter uma vida mística, profunda, segura, a gente precisa ter a Eucaristia como nosso alimento e a nossa oração mais forte, movedora. A missa, o sacramento da confissão, é o que move as nossas ações, a experiências profundas do amor de Deus. E não é que às vezes a gente começa a rezar, como o Padre Pedro mesmo dizia ontem, a gente reza, e parece que a luz do sol nunca surge. Parece que fica como a cidade de Curitiba, onde eu moro, sempre nublado com chuva. O dia que sai sol lá em Curitiba, todo mundo faz festa. Esse é um dia de muita graça, porque a gente nunca vê sol naquela cidade. E eu, como viajo muito, eu chego na cidade, sempre chuva. Eu já tenho o dom de atrair chuva. Vocês viram que no primeiro dia que eu cheguei, já caiu uma chuva tremenda. Então, lá no Brasil, eu já sou apelidada como irmã da chuva. Mas, até em lugar que nunca chove, chove quando eu vou. Então, o povo não gosta que eu vou para o Nordeste, porque daí chove e muda o clima, graças a Deus. Eu não gosto de calor, então sempre fica um clima ameno, fica mais gostoso. Mas isso eu já combino com Nossa Senhora. Eu falo: olha, por favor, né? Vamos fazer o seguinte: eu vou para os lugares quentes, mas a senhora dá um jeitinho, porque a senhora com Jesus pode mudar o clima, então faz ficar mais gostoso o clima. Mas eu quero dizer para vocês que então, nós fazemos às vezes uns caminhos de oração e parece que os resultados nunca chegam. Parece que a gente não vê a resposta, não é? Mas a gente precisa entender uma coisa. E eu que já estou há anos trabalhando esse caminho de oração com as pessoas, a gente precisa entender que a gente precisa dar tempo para a oração produzir o seu efeito, que é coisa que a gente não tem paciência. De esperar a oração. O que é a oração? A oração, ela nos faz entrar dentro da vontade de Deus. A gente reza para chegar num ponto único, que é o ponto da vontade de Deus. E por isso que é difícil. Mas quando a gente vai rezando, né, e eu já estou aqui nesse livro, já a 9ª vez que eu faço esse livro, por isso que cada vez que eu faço o meu livro, eu já nem uso mais, porque eu já escrevo tudo nele, já tenho que pegar outro livro novo. Cada vez que eu fiz esse livro, Deus me deu uma resposta diferente, porque eu rezei por situações diferentes. Então, Deus em muitos momentos não resolveu o meu problema, mas Ele deu a luz para resolver a situação. E isso já é uma resposta da voz de Deus, sim ou não? Sim. Já é. Porque não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Deus quer. Então, se Deus então
já tirou do meu coração aquela aflição, aquela angústia, e já me tranquilizou, já me deu paz para me enfrentar a situação, isso já é uma resposta de Deus. E eu preciso entender que a oração, ela realmente é eficaz. Meus amados, tem gente que não reza porque diz que Deus não escuta. Isso não é uma verdade. Toda oração, ela é escutada por Deus. Agora, Deus vai dar a resposta que Ele sabe que vai fazer melhor para mim e para você. Deus já enxerga com os olhos dele, lá daqui 40, 50 anos. E se de repente para Deus, mais importante não é te dar o green card agora, Ele vai fazer você esperar o tempo dele. Porque talvez você vai ser livre, talvez não, você vai querer ir lá para o Brasil, o avião cai e você morre. Não, é uma situação drástica, mas a gente tem que pensar que Deus sempre faz o melhor. Por que será que Deus ainda não te deu essa cidadania? Porque Ele sabe que ainda o melhor é você ficar assim. Talvez se você tiver a cidadania, você até esquece dele. E assim, você todo dia tem que rezar uma meta diferente para Ele poder mandar. De alguma forma, te motiva a rezar. Então, o que eu quero que vocês entendam é que o jeito de Deus agir não é igual ao nosso. Às vezes a gente acha que o brincar vai ser o melhor para a nossa vida e pode ser a nossa ruína. A gente não sabe. Nem tudo que a gente acha que é bom é bom. Vocês estão entendendo? De repente, eu fiz o propósito de ir numa viagem e não deu certo. Eu tenho que entender que Deus, então, está me fazendo um livramento. Eu não sei o que Deus já enxergou na frente que eu não sou capaz de enxergar. Então, vida de oração é isso. Eu rezo e deixo com que Deus age do jeito dele. Vocês estão entendendo? Então, fazendo esse livro, nessa quaresma mesmo. O ano passado, eu fiz 21 dias o jejum de Daniel. Terminei 21 dias, comecei mais 21 dias. Então, eu fiz 42 dias de jejum de Daniel. Foi uma bênção. Este ano, Deus, então, escutar a voz de Deus é maravilhoso. Já fazendo esse livro, por isso que eu disse que esse ano eu vou fazer o jejum de Êxodo. Aí todo mundo, né, até esses dias o padre falou assim, mas Zélia, onde se tira tanto jejum diferente? E eu disse, padre, da Bíblia. Todos os jejuns que eu tiro dá na palavra de Deus. Jejum de Êxodo, eu descobri fazendo esse livro. Porque todo dia eu tenho que meditar o livro de Êxodo, então eu já estou na 9ª vez. E cada vez Deus me faz, sabe, quanto mais você vai rezando uma coisa, você vai escavando mais profundo. E por isso, as pessoas me perguntam por que tem que fazer a oração do planejamento um mês inteiro. Porque Deus falou no meu coração que se você não rezar um mês, pelo menos, você não dá tempo da oração produzir o seu efeito. De tanta gente rezar a oração de renúncia, que está aqui no mês de fevereiro, e que é uma oração que Deus me deu diante do sacrário, conforme Efésios capítulo 1 as seguintes, o capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Então, a carta de Efésios foi da onde eu tirei esta oração de renúncia. Tudo é tirado da palavra de Deus. Deus tem falado muito ao meu coração que a gente precisa aprender a rezar com a palavra. Todos os caminhos para a gente poder ter eficácia na oração está nos documentos da igreja, está com a igreja, está na palavra de Deus. Então, quando a gente reza aquela oração de renúncia um mês, o que vai acontecer? Muitos frutos. Você está rezando a própria palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é a luz do nosso caminho. Quantas pessoas no mês de janeiro receberam milagres com esse terço do maná? Gente que nunca tinha ouvido falar de terço de maná. Eu tenho uma amiga minha que 7 anos tentando comprar um apartamento. Em 7 dias rezando o terço do maná, Deus escancarou as portas para ela, que até agora ela fala assim, irmã Zélia, 7 dias eu rezei o terço do maná e eu comprei meu apartamento.
Vocês estão entendendo o que é rezar conforme a voz de Deus? É diferente. Então Deus falou que nesta quaresma era para fazer jejum de êxito. Aí todos me perguntam, né? O que é jejum de êxito? Está aqui. No livro de Êxodo, o povo precisava de uma graça e fizeram 7 dias de jejum, somente comendo pão ázimo. O que é pão ázimo? Pão sem fermento. Como que faz pão ázimo? Também não sei, ainda vou aprender, que eu ainda vou fazer o jejum agora nesse mês. Tá lá na internet, a gente pega a receitinha e faz, né? Mas, meu Deus, como que dá conta? Dá. Se Deus deu a graça para o povo de Israel fazer 7 dias jejum de êxodo, a gente precisa fazer coisa na quaresma que nos converte. É fácil fazer 7 dias de jejum só com pão ázimo? Claro que não. Deste mundo que a gente vive, um mundo onde tem tantas comidas boas, ainda mais eu que viajo muito, as pessoas fazem a melhor comida para a gente. É fácil? Não. Vai ter dia que eu vou em um lugar que não vou conseguir fazer o pão ázimo? Bebo água. Quantas vezes eu passei o dia inteiro com água benta e sustenta, você nem sente fome. Água benta é uma beleza para a vida da gente. Então, é possível fazer alguns caminhos que nos levam à experiência profunda do amor de Deus. Ai, meu Deus, mas Deus precisa de tudo isso? Não, Deus não precisa. Quem precisa é a irmã Zélia, que fez uma opção pelo caminho da santidade. Quando alguém me questiona, mas não precisa de tanta reza, irmã, eu digo sempre, a minha alma tem sede de Deus. Eu, irmã Zélia, preciso rezar e rezar muito. Pode ser que tem gente que reza uma Ave Maria, tá ótimo, parabéns, louvado seja Deus. Agora eu não me esforço para rezar o meu rosário todo dia. E eu não me esforço para fazer o caminho de missa diária. Não dou conta. Então, quero dizer para vocês que esta palavra, o Papa Bento XVI diz o seguinte para nós, e é importante a gente entender o que a igreja diz, porque uma coisa é querer entender aquilo que os pregadores falam, outra coisa é entender o que a igreja fala. E veja, a igreja, ela nos dá a direção certa. Nós precisamos voltar a estudar mais a história dos santos, ver como era a conduta dos santos. Vocês acham que os santos tinham uma vida tranquila? Não, os santos viviam uma vida de cruz constante. Os santos, quando a gente olha e pega aquele filme de Santa Baquita, vai lá no YouTube e vê o filme de Santa Baquita, a gente sente vergonha de reclamar de pequenas coisas na nossa vida. Nossa irmã foi lá fazer um atendimento, pediu para fazer essa novena de honra à gravidez de Nossa Senhora, que já começa agora no dia 25 de março a 25 de dezembro. Todo dia, meu Deus do céu, é muita reza. Meus amados, essa novena, ela é milagrosa. Quem faz essa novena, não é só para a mulher que quer engravidar, não. É para você gestar no útero da Virgem Maria um sonho teu. Todo ano eu divulgo essa novena e faço essa novena, porque eu sei do poder desta oração. É o período que Nossa Senhora ficou grávida de Jesus. Então é como se eu acompanhasse aquele filho que eu estou gestando no útero da Virgem Maria, acompanhasse a gravidez também de Jesus. Que maravilha que é! Quantos empresários resgatou as empresas fazendo essa novena em honra à gravidez de Nossa Senhora? Quantas meninas que não conseguiam casar e gestou o marido dentro do útero da Virgem Maria hoje estão casadas e bem casadas. Então é uma novena milagrosa. Mas quantas pessoas que vai na primeira semana já esquecem de rezar? E eu aprendi nesses caminhos de oração 2 armas para você vencer qualquer situação: fidelidade, constância, aliás 3, e obediência.
É fácil obedecer nas orações desse planejamento? Às vezes não. Tem mês que é mais fácil a oração. Tem mês que é mais exigente. E sempre alguém me pergunta: irmã, esse mês do São José a senhora caprichou, hein? Eu disse: é porque com certeza esse mês Deus já viu o que vai acontecer no mundo. E veja, só no Brasil que já aconteceu nesse mês, gente. Deus já tem uma visão sobrenatural daquele mês. Por que Ele exige mais dos que rezam? Porque tem muitos que não rezam. Então a gente já tem que rezar também por aqueles que não rezam nada, para poder gerar no nosso ar a graça do sobrenatural. E se tem muitas pessoas em oração, como que fica o ar desta terra? Fica um ar místico, um ar de bênção, um ar redentor, um ar pascal. Então, se eu tenho a disciplina de rezar todo dia, graças a Deus, como que fica o ar da minha casa? Um ar abençoado. Então, eu vejo, e também vejo o ano passado, que teve mês que eu coloquei uma oração bem pouquinha, e o povo começou a me ligar. Isso foi tão bonito, porque o povo começou a me ligar e disse: irmã, mas esse mês a senhora pediu muito pouco, a gente já está acostumado com mais reza. E eu fiquei feliz. Que bonito ver a fidelidade do povo nesse planejamento. Que lindo ver os testemunhos das pessoas no final do ano que fazem, tem uns que fazem banner com tudo que alcançou durante o ano. De jovem chegar para mim chorando e dizer: irmã, esse planejamento uniu a minha família em oração de novo. As crianças, por isso que eu comecei a pôr o planejamento das crianças no meio, de criança que é fiel no planejamento todo dia. E quantos testemunhos das crianças. Se uma criança já cria uma disciplina de oração desde pequena, como que ela não vai ser depois de grande? Quanta coisa não vai mudar na vida dessa criança? Então, a igreja e a palavra de Deus não nos ensina a ser gente que reza pouco. Quem lê a palavra de Deus vai ver que o povo reza e reza muito. Para vencer uma causa, ninguém reza pouco. E a própria palavra de Deus diz o que para nós? Foi Jesus que disse: há tipos de demônios que só pode ser expulso com muito jejum e muita oração. Vocês estão entendendo? Muito jejum e muita oração. Quando alguém diz assim: ah, mas eu rezo uma Ave Maria, e para Jesus está ótimo, graças a Deus, melhor rezar uma Ave Maria do que não rezar nada. Só que eu sempre me lembro de uma confissão que eu fiz com um padre em Fátima. O padre olhou para mim e disse assim, sem me conhecer: minha filha, você precisa rezar muitos terços e ensinar o povo a rezar muitos terços. Sem ele saber que eu prego, ele nunca me viu na minha vida. E ainda me contou a história de Lúcia e das duas crianças naquela confissão. Eu chorei muito, porque eu vi que Nossa Senhora, usando aquele padre, me fazia um pedido. Você não tem que dizer para o povo que eles têm que rezar pouco, não. Você tem que ensinar o povo a rezar muito. Muitos terços. Ele olhou e falou assim que um dia Jacinta, Lúcia e Francisco. Lúcia estava diante de Nossa Senhora conversando com Nossa Senhora. E Lúcia olhou para Nossa Senhora e perguntou para ela: a senhora pode me dizer se eu vou para o céu? Ela disse: vai, mas vai demorar muito tempo. Você vai viver na terra bastante. Jacinta vai para o céu? Vai. E vai logo. E Francisco? Francisco vai para o céu se rezar muitos terços. Sempre eu fiquei com essa pergunta na minha cabeça. Um menino santo como Francisco, pequenininho,
E quando eu olho para o Francisco, me dá vontade de... Ai, como eu queria... Eu quero chegar no céu para beijar muito Francisco e Jacinta. Porque, pensa, uma menininha de 7 anos já fazia jejum rigoroso, porque ela viu o inferno. E ela não queria que nenhuma alma chegasse no inferno. Francisco, então, aquele padre disse, sabe quantos terços que ele rezava por dia, irmão? De 10 a 12 terços todos os dias. Nossa Senhora pede para nós 4, né, o rosário. A gente não é fiel nem 4. E aquela criança precisava rezar até 12 terços por dia. Antigamente dava o quê? 3 rosários por dia. Padre Pio rezava, a média que o Padre Pio rezava de terço, 36 terços por dia. Chegando o dia de rezar 100 terços por dia. É por isso que ele bilocava, né? Ele estava em vários lugares ao mesmo tempo, fazia várias coisas. Mas a gente é preguiçoso, essa é a verdade. A gente inventa coisa para não dizer que a gente tem tempo para rezar o terço. Agora, se uma pessoa não reza nem um terço por dia, como que ela consegue sobreviver neste mundo cheio de turbulência, cheio de dificuldades? E tem dia que a gente pode rezar 2 rosários, vamos rezar. Tem dia que eu aproveito, sabe, para acumular oração nesta terra, no coração de quem não reza, e que Nossa Senhora distribua minhas orações onde ela acha que é melhor. Mas é importante, e a igreja nos ensina, através do Papa Bento XVI, enquanto Pedro estava encerrado na prisão, a igreja orava a Deus instantemente por ele. Meus amados, quando eu ensino vocês, através do planejamento, não ficar sozinho no combate. É uma coisa que o próprio Deus fala na palavra. Gente, tem algumas situações que é muito difícil. Eu me lembro que neste ano, eu coloquei toda a minha família para rezar esses 40 dias junto comigo por uma situação. A gente precisa aprender a não ficar sozinho, porque se começa a doar, chega uma hora que você está pior do que o outro. Então o planejamento coloca aqui, olha, manda teu nome no meu e-mail, manda para a gente te sustentar o ano inteiro. Meus amados, como é bom a gente poder saber que tem alguém rezando por nós. Como é maravilhoso eu saber que eu estou aqui hoje pregando. Eu tenho além da minha comunidade, eu tenho um exército de pessoas rezando por esse retiro, rezando por você. Como é bom saber que eu não estou aqui fazendo nada sozinha, mas eu estou com a bênção da igreja, com a bênção do meu bispo, com a bênção da minha congregação. Como é bom saber que eu sou igreja, que eu não faço nada em meu nome, mas em nome da igreja. E tudo que eu faço com a igreja se torna redentor. A igreja orava enquanto ele estava na prisão. Quem que era a igreja? Um grupo de pessoas. Uma pessoa vai tirar o green card. Eu já sei aqui que tem uns que vai tirar por esses dias. O que nós devemos fazer enquanto essa pessoa vai? Formar um grupo de pessoas para rezar incessantemente, com persistência, de preferência diante do sacrário. A gente precisa aprender a rezar diante do sacrário. Nem que for 90 salve rainha, enquanto aquela pessoa está indo. E quando ela conseguir, louvado seja Deus, tudo que você luta para que o outro consiga, Deus te dá em dobro, meu irmão. Você não tem que ter inveja porque ele tirou e você não. Quando você for, é a vez dele retribuir como gratidão por aquilo que você fez na vida dele. Agora, ele sim, muito
mais do que 90 salve rainha, Ele vai fazer um dia de jejum por você. Vai mover um povo em teu favor. Nós precisamos aprender a fazer as coisas em comunhão com o irmão. Não sozinho. Um soldado na guerra sozinho, ele pode correr o risco de ser morto logo. Mas quando a gente tem muitos soldados fazendo a mesma coisa, a gente se torna vencedor. Então precisamos entender. Aqui o próprio Papa diz: a igreja orava a Deus instantemente por ele. De que forma que nós temos que rezar pelo outro? Até ver o resultado. Até ver a resposta de Deus. E por isso, não é rezar uma oração e pronto, acabou, não vi resultado, fiz a novena de Santa Teresinha, não vi resultado, acabou. Não. Eu me lembro de uma mulher, eu estou aqui com esse tercinho da Trintena das Almas. Eu quero muito que vocês criem essa devoção pelas almas. E por isso, depois vocês que não vieram ontem, compra ali o pendrive das almas benditas. É um retiro com as almas do purgatório de Padre Afonso, que para mim todo mundo deveria ouvir esse retiro, para aprender algumas coisas. E uma delas é que quando a gente reza pelas almas benditas do purgatório, a gente está realmente num caminho maravilhoso. Se tem pessoas que rezam, que não pode rezar mais por elas, só por nós, é as almas benditas do purgatório. E quando você tira ela do purgatório pela tua oração, ela passa o céu inteiro rezando como forma de gratidão por você. É maravilhoso, gente. Então, eu lembro que eu estava dentro de uma igreja, até por isso que eu tomei a decisão de fazer esse folhetinho, e aqui tem 33, que é a Trintena das Almas, esse folhetinho. Eu tomei a decisão de fazer, porque aqui, esse tercinho, se você olhar bem, eu encontrei um quadro em Botucatu, São Paulo, e me impressionou com esse quadro. O que acontece aqui? Em cada missa, tem um anjo que pega o cálice do sangue de Jesus e despeja sobre as almas benditas do purgatório. E logo que o sangue de Jesus cai sobre as almas, Nossa Senhora pega a alma já purificada e introduz na eternidade. Olha que forte isso. Então, eu fiz questão de pôr aqui porque é muito forte. Bem, eu pus essa Trintena das Almas no meu livrinho e eu nunca tinha rezado. Mas era uma oração antiga que eu encontrei num outro livro. Eu encontrei uma mulher dentro da igreja e ela veio me abraçar chorando. Ela disse assim: irmã Zélia, você não tem noção o que o teu livro fez na minha casa. E eu disse para ela: que livro que foi? Ela disse: um livrinho das almas benditas do purgatório. Que no livrinho tinha exatamente essa trintena que está aqui, das almas benditas do purgatório. Para facilitar a vida do povo, eu tive a iniciativa de fazer esse terço com esta trintena. E ela disse assim, eu comecei a rezar essa trintena já diz 30 dias. Tanto é que agora eu faço essa trintena, eu termino 30 dias e eu já começo mais 30 dias. De tanto que essa trintena tem aberto as portas, principalmente na área financeira, quando eu rezo por alguém. É incrível, gente desempregada, gente que está procurando talvez uma resposta rápido. Então eu termino uma intenção e começo outra. Mas daí ela disse assim para mim, eu rezei essa trintena, irmã, porque todos da minha família têm muito dinheiro, mas eles não buscam Deus. Eles não vêm para a igreja, eles não rezam. E eu pedi, na intercessão das almas benditas no purgatório, que a minha família se convertesse. A senhora acredita que em 30 dias, todos da minha família tiveram uma experiência de Deus e voltaram para a igreja? Isso é um milagre. Um milagre da trintena. E ela disse, divulga essa trintena, ensina as pessoas a divulgar essa trintena. Meus amados, o próprio povo nos ensina a rezar. Aí então,
quando ela falou isso. Eu estava construindo um quarto na minha casa com uma irmã. E o pedreiro não terminava nunca aquilo. Aí entrava um pedreiro e desistia. Deixava pela metade do trabalho, cobrava e não terminava o trabalho. E a gente pagava antes e o pedreiro ia embora. Então tem alguma coisa errada nisso. Quando essa menina disse, eu disse, eu vou fazer a trintena, eu vou pedir um pedreiro bom para elas. E eu comecei a trintena e falei, olha, benditas as almas do purgatório. Porque as almas do purgatório já estão no céu. Então eu posso rezar por elas? Posso, elas já estão, ela tem o céu garantido. É o tempo da misericórdia de Deus, mais uma hora elas vão entrar no céu. Elas já têm o céu garantido, diferente das almas que vão direto para o inferno. Mas daí eu disse para elas, vocês vão interceder para que Deus, para que a Virgem Maria traga, porque vocês podem interceder por mim o tempo inteiro. E que o sofrimento de vocês aí no purgatório reverte em Páscoa para esta casa. Reza. E eu vou rezar por vocês essa trintena. Eu quero que vocês rezem por esta causa minha. E eu quero que vocês me mandem um pedreiro bom. Menina, em 3 dias de trintena, Deus mandou um pedreiro de Deus. Mas um pedreiro parecia assim o próprio Espírito Santo, e tão ágil que era. Ele fez tudo. Em questão de segundos eu vi tudo pronto, tudo resolvido. E aí eu disse, meu Deus, como essa trintena tem poder. Quem que me deu a trintena? Uma mulher. O próprio povo me dá o caminho que eu devo rezar a cada minuto da minha vida. Então, a igreja orava a Deus instantemente por ele. E depois de ter deixado milagrosamente o cárcere, por ocasião da sua visita à casa de Maria, mãe de João, chamada Marcos, afirma que numerosos fiéis estavam reunidos a orar. Povo amado de Deus, aprendam isso. Por quê? Que eu ensino a rezar o planejamento, porque você não fica sozinho. Talvez no dia que você foi infiel, teve 1000 pessoas fiel, e ela cobra a tua infidelidade. Porque produz tanto fruto rezar estas orações em comunidade. Por causa disso, quando nós rezamos, por que as novenas têm tanto poder? 9 dias rezando aquela novena. Tem gente que diz assim, eu não gosto de novena, eu não gosto dessas orações. Perde tempo. A novena tem uma multidão no mundo inteiro em unidade com você. E toda oração que é feita por muitos lugares, o que produz? Milagres. Eu tenho que aprender. Agora mesmo, dia 19 de março, nós começamos o cerco do Rosário. Gente, que poder que tem. Eu escolho sempre a meia-noite para fazer esse cerco do Rosário, que é o horário que eu posso. São 7 noites que eu vou rezar à meia-noite. Eu peço para o povo, vocês escrevam o nome de vocês completo, o horário que você vai ser fiel, porque você escolhe para você ser fiel. Se você escolhe às 3 da manhã, 7 noites, você vai acordar 3 da manhã para rezar o rosário. Agora, quantos testemunhos de milagre que eu recebo desse cerco do rosário, que a gente faz 5 vezes ao ano. Você reza na tua casa, reza no teu lugar mesmo. Então, são muitos testemunhos de coisas que estavam enroladas na justiça, e em 7 dias, pessoas que experimentam o cheiro da Virgem Maria, pessoas que têm no sonho Deus falando o que ela precisa fazer para desenrolar a vida. Eu lembro de uma moça que tentava falar comigo, não conseguia. E numa dessas orações, ela teve um sonho, eu apareci no sonho para ela. Eu disse tudo o que ela precisava fazer. E ela fez tudo o que eu falei no sonho. E deu tudo certo para a glória de Deus. Quem faz as coisas é Deus. Se Deus tem o poder de te alcançar, Ele te alcança pela tua fé orante, pela tua busca. Eu não consegui falar com a irmã Zélia. Mas conseguiu falar com Jesus, está melhor do que falar com a irmã Zélia. Que Jesus te conhece por dentro. Então, numerosos fiéis estavam em oração por quem?
Pedro, por aquela situação. Entre essas duas anotações importantes que explicam a atitude da comunidade cristã diante do perigo e da perseguição, são narrados a detenção e a libertação de Pedro, que dura a noite inteira. Quanto tempo aquele povo orou? A noite inteira. Às vezes a gente reza 1 hora, né? Já acho que fez uma vigília. Vigília a noite inteira, sem intervalo de comida, sem intervalo de conversa. É verdadeiramente assumir uma causa e dar conta dela. A noite inteira eles oraram. E não é só nesta parte da palavra que a gente vê isso. A gente vê na história de Daniel. Daniel orava a noite inteira para ter a escuta da voz de Deus. Quando a gente vê a cena de Moisés, ele fica com os braços levantados, o quanto tempo? A noite inteira, clamando em prol daquela cidade, em prol daquele povo. Quando a gente vê o cerco de Jericó, 7 dias e 7 noites seguidas em oração, pedindo a libertação, pedindo para que Deus fizesse mover o céu, que Deus movesse o céu em favor daquela situação. Então olha para o teu irmão e diga: você tem que rezar mais, meu filho. E nada de reclamações. Não tem que ficar aí, mas não. Vida de oração. A noite inteira. Veja o que o Papa diz. A força da oração incessante da igreja eleva-se até Deus e o Senhor ouve e realiza uma libertação impensável e inesperada, enviando o seu anjo. Aí que está a beleza. Se eu então entendo que rezar 1000 Ave Maria é melhor do que rezar 10, nossa, mas 1000 Ave Maria dá 5 horas de oração, que bom. 6? Maravilhoso. Menos 6 horas do pecado, né? Do WhatsApp, de tanta coisa. Gente que reza não tem tempo de ficar. Na verdade, gente que reza não tem nem tempo de ficar triste, nem de pecar. Porque ocupa tanta mente com a oração que você não tem tempo nem de pensar mal da vida do outro. Por isso, mente vazia, já dizia o Padre Léo, oficina do demônio. Então, eu preciso ocupar minha vida. Sim, entrei no carro, eu não tenho que pôr música pagã, eu já ponho música cristã, eu já vou rezando, já ponho o CD de Rosário da Irmã Zélia ou de outra pessoa, já vou rezando o Rosário, eu já entro no carro, já compro o pendrive, né? Que tem ali, ó, da Farla, da Irmã Zélia, com muitas pregações, do Padre Pedro. Invista, vai ouvindo, vai enchendo a tua vida de Deus, vai enchendo a tua vida da palavra. Se você não tem tempo, vai aproveitando o tempo do carro para escutar a voz de Deus, para rezar. Então, eu não tenho que perder tempo, desperdiçar tempo, não. Eu já deixo tocando na minha casa o CD que eu gosto, da música tal, para não dar tempo de reclamações, de coisas inúteis. Elas não podem entrar na minha vida. E por isso, o Papa continua dizendo, quando a gente reza, a força da oração incessante, esta oração mais longa, ela faz o quê? Experimentar a libertação impensável e inesperada de um anjo. Pode ser que não vai aparecer um anjo como apareceu para Pedro, mas pode ser que apareça a Iovânia na tua casa, te levando a resposta que você precisa. Ela não é o anjo do Senhor? Ou talvez ela ligue naquela hora. Ela não é o anjo do Senhor? Sim. Então, eu preciso entender que a vida de oração vai mover o céu a uma ação em meu favor. Então, eu tenho que rezar com a dor, rezar com a cruz, rezar com as lágrimas, rezar. A narração evoca os grandes elementos da libertação de Israel.
da escravidão do Egito, a Páscoa judaica, como aconteceu naquele evento fundamental, também aqui o gesto principal é levado a cabo pelo anjo do Senhor, que liberta Pedro. E se as próprias ações do apóstolo, a qual se pede que levante depressa, ponha o cinto e cinja os cintos, corroboram as do povo eleito na noite da libertação, por intervenção de Deus, quando foi convidado a comer depressa o cordeiro com os cintos cingidos, a sandália aos pés, o cajado na mão, pronto para sair do país. Assim Pedro pode exclamar: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me arrancou das mãos de Herodes. Mas o anjo evoca não apenas aquele da libertação de Israel do Egito, mas também o da ressurreição de Cristo. Com efeito, narra os Atos dos Apóstolos. De repente, apareceu o anjo do Senhor e a masmorra foi inundada de luz, tocando-lhe no lado, e disse-lhe: ergue-te depressa. A luz que enche o espaço da prisão e o próprio gesto de acordar o apóstolo estão relacionados à luz libertadora da Páscoa do Senhor, que vence as trevas da noite do mal. Finalmente o convite: cobre-te com a capa e segue-me. Faz ressoar do coração as palavras do chamado inicial de Jesus, repetida depois da ressurreição ao lado de Tiberíades, onde o Senhor diz 2 vezes a Pedro: segue-me. É um convite premente ao seguimento. Só vivemos a liberdade verdadeira se sairmos de nós mesmos para nos colocarmos a caminho com o Senhor e cumprirmos a sua vontade. Nem todo minuto nós estamos com vontade de rezar, é ou não é? Tem dia que a gente acorda e que a gente tem vontade, que nem hoje, eu queria dormir o dia inteiro. Esse friozinho da América, gente do céu, que delícia. Mas o que o anjo diz? Levanta-te, põe-te a caminho, o povo já está lá rezando, você ainda está aqui. Vai logo, imediatamente. A voz de Deus sempre vence num coração que ora. Você pode ter de início dizer: eu não vou, mas logo em seguida o Espírito Santo te convence: vai. Eu não vou nesse retiro, já fiz tantos retiros. Aí o Espírito Santo: vai, sai de Flórida. Vai, né, Beth? Vai, vai, vai. E às vezes eu não entendo por que eu tenho que ir, mas quando eu chego naquele lugar, o Espírito Santo realiza o impossível na minha vida. E por eu estar aqui, rezando neste ambiente, com certeza algo de novo está por vir na minha vida. E virá, porque ninguém reza para perder tempo. Toda oração ela é geradora de graça. E se eu estou aqui, nem que eu estou aqui com o corpo, não tem problema, mas eu estou. Nem que eu fui naquela missa, eu prestei atenção em nada, mas eu estive lá. Santo Luís Maria Monforte diz que é melhor rezar o rosário distraído do que não rezar. É melhor rezar o rosário cozinhando, viajando, do que não rezar. Tudo que o demônio quer é que você não proclame a oração que ele perdeu a batalha. Ele odeia pessoas que rezam o rosário. Ele odeia pessoas que põem o terço no pescoço. Ele odeia pessoas que carregam o terço na mão. E ele não suporta esta arma, esta escada que leva muitos para o céu. Por isso, é melhor você rezar distraído do que não rezar, diz um santo da igreja. E eu preciso entender que a oração ela é a luz do meu caminho. Eu estou rezando, ainda não vejo a luz, mas eu continuo rezando. No tempo de Deus, eu verei a glória resplandecer na minha vida. Eu não preciso ter medo. Tem coisa que Deus atende rápido? Sim ou não? Sim. Nossa, tem coisas que numa Ave Maria Deus já dá a resposta. Eu lembro que, vocês sabem que eu divulgo muito 150 salmos. E para mim é um teste tremendo de fidelidade, os 150 salmos. Por quê? Eu começo o Salmo 1 hoje,
Eu tenho que rezar ele até meia-noite, não é meia-noite 1, até meia-noite. Amanhã eu rezo o Salmo número 2 até meia-noite. Eu sempre ofereço por uma causa, por uma intenção. Eu não coloco muitas intenções, eu coloco uma. 150 salmos por uma pessoa. Que maravilha. Eu costumo dar esse presente para algumas pessoas que eu sinto que eu preciso dar. Eu digo sempre, eu vou te dar 150 salmos. 150 salmos. E eu me lembro que eu queria dar um presente para uma pessoa. Eu queria que Deus desse um apartamento para ela. E não tinha um caminho. Eu não tinha dinheiro, ela também não. Ela também não tinha emprego. Então precisava do quê? De uma ação sobrenatural, de um milagre. Mas como eu confio no Deus do impossível, eu disse para Deus, eu quero que o Senhor me dê para esta pessoa como forma de gratidão por tudo que esta pessoa faz no meu ministério, um apartamento. Faltando 10 dias para concluir o salmo, Deus honrou os 150 salmos, como sempre fez. Ele deu um apartamento milagrosamente para esta pessoa. É possível? Sim. Eu quero dizer para você que quando Deus quer te dar uma resposta agora, Ele te dá. Quando Deus quer, e Deus sempre nos dá mimos. Às vezes a gente não está nem esperando, a gente está rezando aquela novena, e de repente Deus põe um anjo para nos surpreender. Com a resposta na mão, a gente até se assusta. Nossa, mas eu comecei a rezar, já foi tão rápido assim. Deus tem os caminhos para nos dar a força necessária para continuar vivendo cada dia. Portanto, gostaria, diz o Papa, de ressaltar também outro aspecto da atitude de Pedro no cárcere. Com efeito, notemos que enquanto a comunidade cristã reza com insistência por ele, Pedro estava fazendo o quê? Vamos ver se vocês prestaram atenção na palavra. O que Pedro fazia enquanto o povo rezava? Dormindo. Por isso que a gente ensina, quando a gente reza, você também tem que fazer a tua parte de oração. Porque tem gente que põe um povo para rezar e vai dormir, né? Ah, já tem um povo rezando para mim mesmo. E aí o milagre que ia acontecer amanhã, daí de repente não acontece. Pedro estava a dormir. Numa situação tão crítica de perigo sério, é uma atitude que pode parecer estranha, mas que o contrário denota aqui o dormir de Pedro. O que significa para vocês? Isso, tranquilidade e confiança. Ele confia em Deus, sabe que está circundado pela solidariedade e pela oração dos seus e abandona-se totalmente nas mãos do Senhor. Assim deve ser a nossa oração, assídua, solidária com os outros, plenamente confiante e em relação a Deus, que nos conhece no íntimo e cuida de nós a tal ponto que diz Jesus: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois. Pedro vive a noite do cativeiro e da libertação do cárcere como um momento do seu seguimento do Senhor, que vence as trevas da noite e liberta da escravidão, das correntes e do perigo da morte. A sua libertação é prodigiosa, caracterizada por vários trechos, descrito cuidadosamente, orientado pelo anjo. Não obstante a vigilância dos guardas, atravessa o primeiro, o segundo posto do guarda, até a porta do véu, que introduz na cidade, e a porta abre-se sozinha diante deles. Pedro e o anjo do Senhor percorrem juntos uma parte do caminho, até que, voltando a si, o apóstolo se dá conta de que o Senhor realmente o libertou, e depois de ter meditado, vai à casa de Maria, mãe de Marcos, onde muitos dos discípulos estão reunidos em oração. Mais uma vez,
a resposta da comunidade à dificuldade e ao perigo é confiar em Deus, intensificar a relação com Ele. Aqui parece-me multivocar outra situação difícil que foi vivida pela comunidade cristã das origens. Fala-nos dela. São Tiago na carta. Trata-se de uma comunidade em crise, em dificuldade, não tanto devido às perseguições, mas porque o seu interior há invejas e conflitos. E o apóstolo interroga-se acerca do motivo dessa situação. Ele encontra duas razões principais. A primeira, deixar-se dominar pelas paixões, pela ditadura dos próprios desejos, pelo egoísmo. A segunda é a falta de oração. Não pedis. Ou a presença de uma oração que não se pode definir como tal. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para satisfazerem os vossos prazeres. Tiago 4:3. Existe 2 caminhos para a nossa oração não ser atendida. Primeiro, porque Deus vai nos testar se nós caminhamos com Ele, porque nós queremos estreitar um laço de amor com Ele e só estamos interessados naquilo que Ele nos dá. Então Deus nos treina primeiro para ser um discípulo íntimo dEle. A oração que eu estou fazendo com meu filho está mudando o quê? As minhas atitudes. Sem eu perceber, eu começo a tratar o meu filho com mais amor, com mais caridade. Eu começo a olhar para o meu filho como uma missão e não uma pessoa qualquer. O meu filho, de alguma forma, ele está introduzindo dentro do meu ser o mistério do amor de Deus, uma intimidade profunda com Deus. Outra situação que a minha oração pode não ser respondida, isso é bíblico, por causa do meu pecado. Isaías 59 diz assim: não são os meus ouvidos que deixaram de te escutar, nem os meus olhos de te ver. São teus pecados que colocaram uma barreira entre Deus e você. Está lá. Muitas vezes no Antigo Testamento, os inimigos de Israel mandavam averiguar. Vocês podem ler Judite, Esther, vocês vão ver isso. Se o povo de Israel estivesse em pecado, eles não iriam combater. Aliás, eles iriam combater. Se o povo de Israel estivesse em pecado, eles sabiam que eles iam vencer a batalha. Mas se o povo de Israel não estivesse em pecado, está lá na própria palavra, o Deus de Israel vencia por eles. Eu preciso ver aonde está a minha brecha. Eu lembro de um rapaz que o demônio roubava tudo da empresa dele, com funcionários que entravam na empresa mal intencionado, roubava e assim por diante. Eu fui conversando com ele e descobrimos aonde estava a brecha de tudo isso. Ele tinha um vício de pornografia. Todo dia ele tinha necessidade de entrar na internet para poder contemplar cenas pesadas de pornografia. Enquanto ele não fechou esta brecha, ele não conseguiu ver a empresa dele prosperar. As brechas que nós damos para Satanás são as cordas que o próprio demônio nos enrola, nos amarra, nos atrofia, nos faz cego, para a gente permanecer nesta via infernal. Porque o demônio não quer uma pessoa lutando. Uma coisa é, você tem um vício de pornografia, mas você luta, você confessa. Você bebe 2 litros de água benta por dia. Você lava os teus olhos com água benta. Você luta. Santo é aquele que luta. Não é aquele que nunca erra, mas aquele que luta. Outra coisa é eu não mover uma palha para lutar em favor do meu pecado. Eu vou vivendo uma vida como normal. Não pode ser o normal. Viver uma vida de mentira não é uma coisa normal. Viver uma vida longe do sagrado não é uma coisa normal. Então eu preciso criar dentro de mim uma vivência
íntima de Deus, até o Senhor, que é mais forte que o meu pecado, arrancar de mim a raiz deste pecado, me limpar, me fazer livre. E de que forma Deus faz isso? Só através do meu querer. Se eu não quero, Deus me respeita. Mas se eu digo para o Senhor, eu determino, como está naquele filme Quarto de Guerra, que muitos de vocês já indiquei para vocês verem. Se eu uso da determinação, eu não sou isso, eu não quero isso, eu não vou conviver com isso. E eu quero que Deus arranque de mim esse mal. Ele não me pertence. Deus não me fez assim. O meu batismo está dentro de mim e me dá condições suficientes para renunciar este pecado. E eu renuncio este pecado. Eu não quero o prazer da carne, mas eu quero o prazer do céu, o prazer do Espírito Santo. Eu quero uma nova efusão do Espírito Santo. Senhor, eu reconheço o meu pecado, como o Salmo 50, mas me dê um coração puro. Me dê, Senhor, uma visão nova. É você que tem que lutar contra isso. Então, eu preciso fazer um caminho, tirar de dentro do meu ser a inveja, pedir de forma correta, conforme a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que a gente pede mal, a gente só pede coisa para realizar o nosso prazer próprio. Olha, Senhor, o Senhor ainda não me deu isso. Mas quem que pede a conversão? Eu tenho rezado todo dia pedindo para Deus que converta o meu coração. Porque se eu tiver um coração convertido, eu vou ser realizada na plenitude. Olha, Senhor, o Senhor sabe de tudo que eu preciso. Mas me dê um coração convertido. Eu quero ter sede de conversão. Eu quero ter sede pela oração. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para satisfazer os vossos prazeres. E por isso que a oração do Pai Nosso está me ensinando muito. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Senhor, o Senhor sabe tudo que eu preciso hoje para não cair no pecado, na tentação. Segundo, São Tiago, esta situação mudaria se a comunidade falasse totalmente unida com Deus, se rezasse realmente de modo assíduo e unânime. Está aqui outra raiz de toda maldição que tem entrado no nosso grupo de oração, na nossa família: divisão. Vocês viram que aqui nosso Ministério de Música está unido. É Ministério de Música daqui, é Ministério de Música de Goiânia, de Belo Horizonte. Eles nunca cantaram junto antes. São Martim de Porres colocava o gatinho, o ratinho, o cachorrinho para comer no mesmo pratinho. Por isso que ele é o santo da unidade. Gente, não é dividido que nós vamos gerar milagres. A união, ela gera milagres. E eu não sou do grupo tal, eu não sou do grupo tal, mas eu sou de Jesus Cristo, eu sou da Igreja Católica, e eu tenho que preservar o nome da igreja. Esta é a Igreja Católica, e eu tenho que lutar para essa igreja caminhar unido, em oração, em comunhão. E eu não tenho que viver uma vida individual, não. Por isso que o Pai Nosso nos ensina a ser unido. O Pai é nosso, o Pai é do bêbado, é do drogado, é do prostituto, é da prostituta. O Pai é nosso, é o Pai daquele homem que é santo, daquela mulher que é santa, mas daquele que é pecador e daquela que é pecador. O Pai é nosso, e o Pai nos ama com amor eterno. Você acha que o teu pai fica feliz de ver você falando mal da tua irmã, que é da igreja? Gente, virou uma praga esse negócio de fofoca. E isso, quem que perde com isso? É você e a igreja. Como que eu vejo pessoas usando da língua para falar mal do padre, mal do bispo, mal do papa, mal da igreja. A gente tem pessoas erradas o
do nosso lado, mas do tamanho da minha misericórdia com o outro é o tamanho da misericórdia de Deus para comigo. Quem está de pé cuida para não cair. E eu ainda sou humana, eu não posso julgar meu irmão, que eu nem sei o que vai ser da minha vida daqui 2 dias, daqui 1 minuto. Então, o Papa nos diz: volta, filho, volta a ter uma comunhão, uma união com efeito. Também o discurso sobre Deus corre o risco de perder a sua força interior, e o testemunho esgota-se se não forem animados, sustentados e acompanhados pela oração, pela continuidade de um diálogo vivo com o Senhor. Uma exortação importante, inclusive para nós e para as nossas comunidades, quer pequenas, como a família, quer as mais vastas, como a paróquia, a diocese e a igreja inteira. E isto me faz pensar que rezavam nesta comunidade de Tiago, mas rezavam mal, somente para satisfazer os próprios prazeres. Temos que aprender sempre de novo a rezar bem, a orar realmente, orientando-nos para Deus e não para o nosso próprio bem. Ao contrário, a comunidade que acompanha o cativeiro de Pedro é uma comunidade que reza verdadeiramente durante a noite inteira, em unidade. É a alegria que invade o coração de todos, quando inesperadamente o apóstolo bate a porta e é irreprimível. São a alegria e a admiração diante da obra de Deus que houve. Assim, da igreja eleva-se a oração por Pedro. E na igreja ele volta para narrar como o Senhor o tinha tirado da prisão. Naquela igreja onde ele é posto como rocha, Pedro narra a sua Páscoa de libertação. Ele experimenta que no seguimento de Jesus encontra a liberdade verdadeira, envolvido pela luz resplandecente da ressurreição, e por isso pode testemunhar até o martírio que o Senhor é o ressuscitado, que é verdadeiramente o Senhor que enviou o seu anjo e arrancou das mãos de Herodes, o martírio que depois padecerá em Roma. Para ele é uma alegria doar a sua própria vida, onde experimentou durante o percurso do seu caminho a doação total do próprio Deus. Meus amados, não criamos na nossa vida uma comunidade como a comunidade de Tiago, invejosa, ciumenta, crítica, uma comunidade com certeza longe do projeto de Deus. Eu preciso ter inveja dela? Ai, o cabelo dela é tão lindo, eu queria ter um cabelo desse. Para quê? Que bom que o cabelo dela é lindo. Louvado seja Deus. E quanto mais eu desejar que o cabelo dela seja lindo, quem que vai ganhar com isso? Sou eu. Porque o que eu planto, eu colho. Tem uma pregação minha que está na internet que fala sobre inveja. Tem muita coisa que a gente tem que fazer, como ensinou Pedro aqui. Silêncio. Tem coisa que você não pode falar para todo mundo. O inimigo já rouba a inveja, já rouba pela inveja. Vocês estão entendendo? Não conte. As mulheres que ficam grávidas, eu falo, guarda até o 3º mês. Não põe na internet. Nasceu o bebê, não fica lá pondo fotinha de bebê na internet. Tem muitas mulheres que não conseguem ficar grávida, infelizmente. Aí a tua criança começa do dia para a noite a ficar doente. Você não sabe por quê? Inveja. Gente, já teve retiro que eu ganhei uma planta em questão de 1 hora a planta secou. Ah, graças a Deus que caiu tudo na planta, né? Se caísse em mim, eu estava frita. Tinha morrido na hora. Vocês estão entendendo? Nós precisamos ser mais vigilantes. E quem ora, cresce até mesmo no que deve falar, no que deve testemunhar. E por isso nós precisamos gerar amigos de Deus.
pessoas que sonham com a gente. Se tem uma pessoa que eu confio plenamente, que vive uma vida, que luta pelos meus sonhos, essa pessoa é o Padre Pedro, que me conhece desde muito pequeno. Aliás, eu fui professora de catequese do Padre Pedro quando eu tinha 9 anos de idade. Vocês estão entendendo? Ele me conhece uma vida inteira. Eu tenho muitas outras pessoas que eu posso confiar, como a Karina, a Ana, o Roberto, muitos, o José, a Fatinha, são pessoas que a Elaine, muitas pessoas aqui que eu posso confiar plenamente. Mas o que me conhece a minha vida inteira é o Padre Pedro. Vocês estão entendendo? O que conhece você a vida inteira é teu filho, teu marido. Os outros são pessoas que vieram para somar, para acrescentar, mas somente aquele que passou a vida inteira com você, você pode dizer: esse me conhece de verdade. Conhece não só o que é bom em mim, mas o que é ruim também. Mas sabe me respeitar, sabe me escutar. Padre Pedro, quando eu estou passando por uma cruz, eu ligo, ele me sustenta. A mesma coisa eu faço com ele. Um sustenta o outro. Um levanta o braço do outro na hora mais árdua da sua vida. E é maravilhoso ter amigos de Deus. É maravilhoso você poder saber que você tem pessoas que são luz no teu caminho. Como é bom! A Karina, ela tem muita dificuldade de fazer salmo. Eu já falei para ela que ela vai começar um salmo para mim e para o Padre Pedro, antes de sair da América. E ela vai fazer, porque ela é obediente. Que ela começa o salmo, já começou uma vez 7 salmos. Ela estava no 100 e pouco, teve que voltar num, porque esqueceu um dia. Mas tudo que o demônio quer é que a gente desiste de... Se existe dificuldade de fazer uma oração, ali está a tua graça. Olha para o teu irmão e diz: ali está a tua bênção. Seguir Jesus exige doar tudo, sem reservas, ser de Deus por inteiro. Na hora da dor eu devo rezar com a minha dor, na hora das lágrimas eu tenho que rezar com as minhas lágrimas, na hora da alegria eu tenho que rezar com as minhas alegrias. Seguir Jesus de verdade é se pôr a caminho como Pedro. Ele errou, ele falhou, ele chorou, mas ele soube voltar, ele soube se redimir, ele soube confessar, ele soube dar início de novo e dizer: Senhor, contigo eu estarei. E por causa disso, o próprio Jesus deu a chave da igreja para ele, para mostrar para nós que o santo é aquele que supera as suas limitações, não é aquele que nunca errou. Tem uma música do Frei Gilson que eu quero que eles cantem, que diz assim: eu te seguirei, eu te seguirei. É fácil cantar essa música, o difícil é viver, porque a música, ela é exigente. Então eu quero que você agora fique de pé. Quero encerrar esta pregação. Eu quero que você agora cante com fé. Pega a tua Bíblia, põe a mão sobre ela. A palavra de Deus tem que ser o nosso livro de predileção, de cabeceira. Uma das coisas que eu gosto muito do Frei Josué é que o tempo inteiro ele abre a Bíblia para escutar a voz de Deus. Ele não tem o WhatsApp, ele não tem celular, mas ele tem a Bíblia na mão o tempo inteiro. O tempo inteiro ele escuta o que Deus está falando com ele. Ah, se nós fôssemos assim, a nossa vida mudaria da água para o vinho. Mas muitas vezes nós estamos na escuridão porque nós fizemos a opção de estar na escuridão. Como diz São Tiago, a gente reza pouco e reza mal. Mas vamos rezar conforme o coração de Deus. A oração tem que nos descansar. A oração nos dá a garantia, como deu para Pedro, de dormir tranquilo
tranquilo. Põe a mão sobre a tua Bíblia. É esse ato de fé que você tem que fazer. É esse gesto de quem quer. O querer já é 99% do caminho. É esse querer que está dentro de nós pelo batismo. Eu quero ser santa. Eu, irmã Zélia, escolhi ser santa. Eu escolhi o céu. Eu escolhi o caminho da graça. E por isso que eu sou feliz nele. Eu quero. Fala para Deus. Eu quero, Senhor. Diga para Ele, não é para mim. Diga, eu quero. Feche teus olhos. Com a tua mão sobre a palavra. Deus, nós queremos. Preciso fazer. Eu preciso, Senhor, em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei. Eu irei. Aonde for o Senhor. Diga para Ele, eu seguirei. Eu irei com a tua mão sobre a palavra. Isso é o nosso alicerce sagrado. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Deixar-me guiar. Diga isso. Que o teu coração acolha. Esta música é o que diz a palavra de hoje. Palavra de Pedro. A direção da nossa vida hoje é esta, filho. Continue rezando, é isso que Deus está falando. Mas não sozinho. Crie uma comunidade que te ajude, que te sustenta. Reze com a igreja. Não reze sozinho. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei. Eu irei. Aonde for o Senhor. Eu seguirei. Diga com fé, com coragem. Eu irei. Aonde for
Deus já foi tão sábio. Se o homem dedicasse mais tempo à palavra de Deus, ele nunca erraria uma decisão. Está tudo na palavra de Deus. Se você quer crescer na ciência humana, inteligência humana, cresça primeiro nesta sabedoria da palavra. O homem que põe a sua vida sobre a rocha, pode vir o vendaval que for, e a rocha é a palavra de Deus. Faça o propósito agora com Deus. Quanto tempo que você pode se dedicar? É num salmo? É num capítulo por dia? Faça o propósito com Deus neste ano. Fale com Ele agora, é você e Ele. O que você pode hoje assumir diante de Deus como um propósito diário da palavra? Eu creio que se todo dia, se você fizer o propósito de meditar o Salmo 90 todo dia, ou o Salmo 22, ou Efésios 6, ou um capítulo por dia do Evangelho, ou um salmo por dia, eu creio que Deus vai lhe dar condições para você obedecer e crescer e desenvolver dentro de você uma mística sagrada de comunhão com o divino. O humano se une ao divino e você terá a luz no teu caminho e será uma pessoa realizada e feliz, porque a palavra nos dá a graça da felicidade, a graça da cura, a graça da libertação, a graça da salvação. Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor.
Mas nosso horário do intervalo também temos que